Cadê o resto da igreja? Está lá na cozinha? Não? A gente já brincou que a cozinha da igreja, da construção, vai ter que ser grande, né, gente? Vai ter que ser uma cantina, um lounge, cantina. O povo dessa igreja gosta de confraternizar, graças a Deus. Uma igreja mineira, que gosta de mesa e gosta de comunhão. Vamos orar. Tô sentindo falta. Vem cá pra frente, gente. Vem pra frente. Só pode ficar um na porta lá. O resto não tem mais ninguém? Cadê vocês? Já chegaram hoje na igreja, já viram a porta já colorida. A Grace veio sintonizada com a Fire. Nosso ano é laranja, alegre, conectado, jovem. Amém. Cadê os adolescentes? Aqui. Eu queria começar hoje falando um pouquinho dessa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E ela fala, né? Primeiro chamando, Jesus nos ensina a chamar o Pai, né, chamar a Deus de Pai. E o Pai, ele pode ser nosso, mas ele é pessoal. Nós temos uma experiência. E ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E é isso que nós temos buscado: trazer o reino de Deus para a terra. Amém? Somos essas pessoas, esses avivalistas, esses filhos que trazem o reino para a terra. E eu e a gente estava conversando essa manhã, vendo um documentário sobre cultura, e o pessoal falando que antigamente uma palavra dada era uma palavra cumprida. E eu falei com ela: antigamente não é porque era antigamente, é porque a base do cristianismo estava lá. Porque quando o cristianismo ele tem uma ética, uma moralidade muito séria. É sim, sim, não, não. Então, quando uma cultura quer ser vista como séria, pode olhar que o cristianismo está lá como base moral, não é? E aí, é interessante que a palavra continua, o Senhor continua ali nos ensinando a oração, mas ao mesmo tempo, quando ele termina a oração, ele podia ter falado do Pai, podia ter falado do reino, podia ter falado do pão nosso de cada dia, e algumas traduções dizem o pão de amanhã, mostrando pra gente que o Senhor está atento a trazer a provisão, não só para hoje, mas para amanhã. E tem um autor especificamente que diz que ali era um imperativo, não uma expressão de vontade. Que venha o reino. Não. Chegou o reino. Veio o reino. Porque ele, Jesus, estava ali apresentando o reino. Então, veio o reino. Foi feita a sua vontade. Então, nós podemos e devemos fazer parcerias com o céu. Amém? Quando o Senhor te faz ver aquilo que Ele quer para a sua vida, para a sua igreja, para o seu país, não é um desejo, é um imperativo. O reino veio, foi feita a sua vontade. Que eu seja curada? Não, sou curada. Amém? Que eu seja próspera? Não, sou próspera. Que eu seja uma boa mãe? Não, sou uma boa mãe. Isso tem a ver com orgulho, com vaidade? Não. Eu só consigo cada uma dessas coisas porque Cristo habita em mim.
e o Espírito Santo me ensina todas as coisas. Que eu seja um bom profissional. Eu sou o melhor profissional que esse lugar tem. Por quê? Porque eu carrego a presença de Deus, o Espírito. Então, na nossa vida e as nossas orações, aprendendo no Pai Nosso, elas não têm a ver com aspirações e desejos. Elas têm a ver com a manifestação da cruz. Jesus já deixou tudo pronto. Ele manifestou isso. Amém? Mas ele podia ter falado de qualquer coisa depois de ter ensinado essa oração. Logo depois ele fala sobre perdão. Para que a gente perdoe conforme a gente foi perdoado. Porque essa é uma das bênçãos maiores na cruz do Calvário. O perdão. Amém? E eu ouvindo isso, pensei, realmente nós temos que perguntar todos os dias ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou retendo o perdão de alguma forma? Eu estou me colocando num lugar de ofendida? Eu estou guardando, segurando alguém, né, carregando peso? Ou eu estou livre para viver o melhor e fazer a parceria que o Senhor tem para mim? Então eu queria nessa manhã te convidar. Você faz a sua oração aí do Pai Nosso. Você aí, quando a palavra fala sobre perdão, perdoa, Pai, está perdoado, né? Você perdoou as minhas dívidas, como eu estou perdoando as pessoas que me ofenderam. Então pergunte ao Espírito Santo: eu estou liberando perdão? Tem alguém que eu estou retendo? Eu estou presa na ofensa? Vamos orar? Vamos? Pai, nós damos liberdade ao Teu Espírito para mostrar o que há em nosso coração que nos tem afastado, que nos tem impedido de andar rapidamente em direção à Tua vontade. Mostra o nosso coração. Expõe o nosso coração. Vê se há ainda raiz de amargura, falta de perdão, ressentimento. Libera o Teu rio de perdão e de entendimento de que a Tua justiça é tão melhor e a Tua graça nos liberou das nossas dívidas, das ofensas que nós cometemos. Pai querido, nós queremos andar em liberdade, aquela que Jesus conquistou na cruz por nós. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. E nessa manhã, nos mostra se estamos ressentidos, se não estamos compreendendo ainda a dimensão do perdão que nós recebemos como ofensores. E assim que algo vier ao teu coração, ou alguém, ou alguma circunstância, pensamento, que você possa orar, declarando toda a provisão de graça e favor que você recebeu em Cristo Jesus.
te colocando continuamente no lugar de justo, justa, te liberando da mágoa, do ressentimento. Pai, eu oro para que nós possamos ver essa situação, essa briga, essa discussão, possamos ver através dos olhos do Espírito agora. E que novos pensamentos sejam liberados como chaves em nossas mentes. Porque pela fé nós cremos que somos perdoadores. E queremos ver isso transbordar até a nossa alma. Às vezes são situações de 20, 25 anos atrás que quebraram o seu coração e você se afastou de pessoas importantes na sua vida. Convive, mas levantou barreiras. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós não queremos estar cercados de peso. Não queremos estar cercados do pecado ou carregando isso sobre nós. Toda ira, toda divisão, toda amargura, o falar das pessoas, a maledicência, nós deixamos isso porque são falas do ressentimento, da ausência de perdão. Nós deixamos isso para abraçar a graça de Deus que nos colocou com vestes limpas e mãos limpas diante do Senhor. E essa mesma graça poderosa, profunda, que se renova continuamente sobre nós, nós queremos estender àqueles que nos têm ofendido. Que possamos olhar para essas pessoas com o olhar do céu. Que novos pensamentos a respeito de nós, dessas pessoas, venham agora e sejam manifestados. Que nós possamos entender que algumas alianças, mesmo que nós quiséssemos, elas não poderiam ter sido feitas porque essas pessoas não estão no nosso futuro. Então nós liberamos pessoas do nosso passado porque aceitamos o fato de que o Senhor não as vê no nosso futuro. E nos liberamos da dor, da mágoa, do ressentimento, do estar parado nesse ponto da nossa história. Pai, às vezes é difícil liberarmos pai, mãe, porque o Senhor os colocou como guardiões da nossa vida para trazerem consolo, edificação, para fazerem aquilo que você faz. Mas nós reconhecemos que esses homens e essas mulheres também foram feridos. Eu oro, Senhor, para que essas cenas e memórias de crianças sejam ressignificadas nessa manhã. Senhor Jesus, mostra onde você estava e o que você pensava naquela cena, com aquelas palavras que foram liberadas contra aquelas crianças ou aquela criança que você foi. Que você veja, ouça e compreenda como o céu te vê. Doces são as palavras que vêm do Pai. Poderosas elas são para quebrar cadeias e ciclos
de autossabotagem, ciclos de passado, de pecado em nossas vidas. Nós não somos o que fazemos, nós somos quem Deus diz que somos. Somos filhas amadas, filhos amados. Nós não somos as palavras e as ações contra nós. Nós somos espíritos da parte de Deus, poderosamente forjados para trazer o reino a essa terra. Para estarmos conectados em amor ao Pai e levarmos o amor em ações, em palavras, em comunhão. Se essas palavras novas vêm ao teu coração, comece a agradecer a Deus por liberdade, por liberação nessa manhã. Você foi liberada, liberado do seu passado, dessa palavra que foi dita. E nós oramos pelos nossos pais, mães. Nós oramos agradecendo pela vida deles. Obrigado, Senhor, porque eles nos geraram. Obrigado porque nos acolheram. Obrigado, Senhor, pelas expressões tímidas de cuidado, de amor, ou até expressões mais extravagantes. Obrigado, Senhor, porque através dessa longa linhagem eu estou aqui para te dizer que você é o meu Pai e que eu te amo, e para experimentar o teu amor. Mesmo que toda essa linhagem tenha falhado, pecado e não tenha reconhecido o Senhor como Pai, eu estou aqui. E essa história termina em mim. E eu posso levantar a partir de agora uma geração de adoradores, de conquistadores do reino de Deus, de mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós declaramos que o passado não nos deve mais nada, mas que nós estamos a partir de aqui, deste momento, disponíveis para conquistar o que o Senhor quer que nós conquistemos. Eu sinto nessa manhã essa unção de conquista pairando sobre nós. Não fique intimidado ou intimidada com críticas. O Senhor tem nos encorajado a andar como mais que vencedores. E eu creio que o Senhor vai nos mostrar, principalmente nesses primeiros meses aqui de 25, situações que ainda estão nos prendendo a ciclos do passado, principalmente de agir como, sabe, de maneira às vezes mesquinha, às vezes egoísta, às vezes medrosa. O Senhor quer trazer para nós um coração, me vem essa expressão, um coração valente, um coração que olha acima dos inimigos e vê a solução. O Senhor quer nos dar instrumentos de guerra, porque lembre, Ele é a nossa bandeira. Ele nos prepara, nos treina. Ele, diante das nossas adversidades, já colocou a força, a palavra e o treino necessário. Pai, muito obrigado por uma
Geração, Senhor, que aprende a lutar com as armas do céu. Muito obrigada, Senhor, por pessoas que não querem mais usar palavras para tentar convencer as pessoas de mudar. Não, nós somos uma geração que ora. Nós somos uma geração que busca respostas no céu. Nós somos uma geração que anda guiada pelo Espírito. Em nome de Jesus, nenhuma palavra, que não saia nenhuma palavra da nossa boca, que não sirva para a edificação, para o consolo, para o fortalecimento. Senhor, transforma-nos, mente, corpo, transforma-nos a partir desse Espírito que o Senhor nos deu, conforme a palavra desse ano, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma mente de mais que vencedor não compara, não critica, não perde tempo com maledicência, com ironia. Uma mente firmada em Cristo celebra, agradece, vê o futuro e vai rapidamente para lá. Pai, em nome de Jesus, que isso que o Senhor continua dizendo para a Fire, agilidade para compreender o que está acontecendo, agilidade para parcerias espirituais com o Senhor, agilidade para agir em fé, agilidade para tomar decisões. Que isso que o Senhor está trazendo para nós, essa alegria, essa força, essa energia de estarmos vivendo os nossos dias aqui como comunidade, como igreja, como família, como indivíduos. Isso que o Senhor está trazendo para nós, nos dando oportunidade de conquista. Nós oramos por avanços em áreas específicas. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um ano em que o medo perdeu território e que o amor venceu. Pai, nós oramos por aperfeiçoamento no amor, por crer que o Senhor é aquele que nos coloca nas situações onde o Senhor já estava presente e já trouxe a sabedoria, o entendimento, o recurso, as pessoas, as conexões. A palavra diz: nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará. Então, nessa manhã, se nós entramos aqui crendo que algo está nos faltando, seja alegria, amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio, nós declaramos em fé a palavra: nada nos falta, nada nos falta. Nós temos paz, temos alegria, nós temos o domínio próprio, nós temos paciência, sim, temos gentileza uns para com os outros. Pai, obrigado pela provisão do Teu amor sobre nós como fruto poderoso, como essa arma que vence o egoísmo no mundo, que vence a mesquinhez, que vence a vergonha, que vence a pobreza. O Teu amor é poderoso e quer nos constranger nessa manhã de tanto amor sobre as nossas vidas. Não nos falta nada, não nos falta nada. Será que você pode se alegrar nessa manhã e fazer declarações de gratidão? Obrigada porque eu vejo o futuro e lá não está faltando nada. Obrigada porque eu estou aqui agora e nada está faltando. Obrigada porque eu sou a mãe que o Senhor vê que eu sou. Obrigado porque eu sou o pai capaz, hábil, sábio que o Senhor vê que eu sou.
Obrigado porque eu sou esse profissional que impacta, que inova, que cria. Porque você vê isso, Pai. Obrigada. Porque eu sou a motorista que o Senhor vê que eu sou. Aleluia. Obrigada. Obrigada porque eu sou esposa que o Senhor vê que eu sou. Eu sou o marido que o Senhor vê que eu sou. Capaz de fazer essa esposa se sentir amada, protegida, acolhida. Obrigada. Declare, querido, em alto e bom tom: o Senhor é bom e eu te agradeço por toda dádiva, por todos os dons espirituais, por todo o recurso que você já me deu, Pai. Obrigado porque os meus olhos estão olhando para você e veem e contemplam a verdade. E a verdade é que você provisionou tudo para que eu fosse mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vejo famílias, sabe? A sensação que eu tenho é como clãs, famílias coesas, poderosas sobre a terra, geração após geração. A palavra que vem ao meu coração é clã. Sabe, não tenha medo de que não haja legado na sua vida. Pelo contrário, declare legado, perpetuação. Aquilo que o Senhor me deu, meu filho vai carregar, o meu neto vai carregar, meu bisneto vai carregar. E serão poderosos sobre essa terra, porque levarão o reino de Deus e manifestarão, mudarão a cultura, impactarão, serão modelos de cultura, modelos de moralidade e ética. Declare, avance, vá para cima dos territórios que o Senhor te deu. Seus filhos são territórios que o Senhor te deu. Não seja tímido ou tímida. Avance e declare. Declare os meus filhos tendo sabedoria, tendo sonhos proféticos sobre o que devem fazer. Declare os meus filhos tendo mente de inovadoras nos campos, clareza do que vão escolher fazer nessa terra, daquilo que o Senhor trouxe a eles. Declaramos filhos, netos, bisnetos com clareza. Jesus, muito obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos encoraja a declarar o futuro e andar firmemente para lá. Obrigado pelo coração valente, pela porção de coragem, de conquista que o Senhor derramou aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelos selos que foram feitos aqui em parceria com o céu. Pai, nós estamos aqui para prestar esse louvor, essa adoração coletiva a Ti, sabendo que há unção quando estamos juntos. O Senhor ordena a sua bênção, o seu favor, o Senhor libera palavras. Muito obrigada, porque o Senhor nos dá esse privilégio de termos uma casa, um local, um povo para chamar de igreja, de família, de irmãos. Obrigado porque há poder quando nós estamos juntos. Que possamos profetizar um na vida dos outros nessa manhã e ver, experimentar o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe quando tem aquelas equipes de caminhada, de trilha, ou até de corrida, e tem a pessoa que está dirigindo e tem o navegador do lado, que está com o mapa? Eu sinto o Espírito Santo dizer essa manhã: eu sou o navegador, eu sei o caminho.
Eu fiz o mapa. E eu quero conduzir você. Não seja a pessoa que quer dirigir, vê o mapa, não sabe o que fazer, volta, fica perdido, quer ver o mapa, quer dirigir. E o Espírito Santo reforça nessa manhã. Deixa eu ser o seu navegador. Eu sinto tão forte o Espírito Santo falando isso. No início do culto eu vi uma bússola e depois eu vi uma equipe com uma pessoa sendo um navegador. E eu sinto o Espírito Santo te dizer nessa manhã. Eu não sei se você já, hoje dia 11, né? 12, já tá assim, meu Deus, o ano começou, ainda não tô sabendo que decisão tomar, o que eu vou fazer, eu ainda não decidi nada, eu ainda não sei como é que vai ser, o que eu vou fazer, e já tá ficando ansioso no dia 12, mas o Espírito Santo te diz nessa manhã, eu sou o seu navegador, eu fiz o seu mapa, eu fiz o mapa de 2025 todinho, de 2026, de 2027, 2028. Eu fiz o mapa do seu futuro, do futuro dos seus filhos, do futuro dos seus netos. Eu sou navegador. Deixa eu navegar com você. Deixa eu te falar, vira aqui, ó, à direita. Agora a gente vai reto. E chegar lá, nós vamos virar à esquerda. E aí eu vejo direitinho o Espírito Santo falando, agora, ó, vamos reto, isso. E aí vamos virar à direita agora, tá? O Senhor, o Espírito Santo, seu navegador. E você vai caminhando, você vai dirigindo, indo para aquele lugar que o Espírito Santo quer te levar, sem se sentir perdido, sem se desesperar, sem ficar ansioso. Afinal de contas, tem alguém te falando, né? Vira direita, vira esquerda, ó. A 300 metros, sabe o GPS? É o nosso Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. Você não está perdido. Hoje, dia 12, se você ainda está se sentindo ansioso, virou o ano e vê um monte de gente falando, não, eu vou fazer isso, eu já vi meu vision board, eu não sei o que. Oh meu Deus, até hoje. Senta, ouve o seu navegador, ouve o Espírito Santo. O que eu faço, Espírito Santo? Você vai fazer isso, assim, assim. Uau, mas isso é demais, é porque você é capaz. Eu habito em você. Eu sou o próprio Deus habitando em você. O próprio Deus te guiando. Amém? Você tem um navegador na equipe. É uma equipe poderosa. É uma parceria poderosa. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado por essa parceria. Obrigado por toda a direção. Obrigado, porque não estamos perdidos. Não somos aqueles que ficam sem saber o que fazer. Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona, que tem um mapa do nosso futuro. E é para lá que nós vamos. Aleluia! Aleluia! Dê um sorriso para o seu irmão e fale, eu sou guiado, hein? Eu tenho a direção, eu sei para onde eu vou, o meu futuro é maravilhoso. Aleluia! Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Aleluia! A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata me acende é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me estando com o peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte.
me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte e muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto, por longe, mais perto da face, me estando com peso Jesus, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo premiou. Então tira o medo que me faz dizer, Moisés, vai me lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte e muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou
vão subir. Aleluia! O medo não vai nos parar, amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que não sabe, é o que nascemos, nação santa, somos a igreja, declaro que temos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. Declare nessa manhã. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que não sabe. Que nós somos, não acreditamos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
prevalecerá contra nós. Amém? Aleluia! Ninguém pode parar você. Você vai avançar, você vai crescer mais que vencedores. Amém? Aleluias! Aleluias! Obrigada, Jesus, pelas palavras vivas que o Senhor tem nos dado. Nós caminhamos debaixo dessas palavras. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Grandioso Deus. Poderoso Deus. Poderoso nas batalhas. Aquele que fala e os montes se derretem. Quão poderosas são as palavras do Senhor. As palavras de vida que o Senhor tem nos dado. As palavras que temos declarado. As direções que o Senhor tem nos dado. Tão poderosas. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é, Senhor, és a vida, és amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu poder dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor, com teu poder dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu poder dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor com teu poder dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Derramamos
louvor, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos adorar ao Senhor nessa manhã com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Está todo mundo com seu envelope laranja? Quem não está com envelope laranja, levanta a mão. Nós vamos fazer a nossa declaração nessa manhã poderosa de fé. E você pode trazer os seus dízimos, as ofertas com alegria, crendo em tudo que você tem declarado. São declarações guiadas pelo Espírito Santo, amém? Não são meras repetições, mas são palavras guiadas, direcionadas pelo Espírito Santo, amém? Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós queremos ir, nisso, não só no mês de janeiro, poderoso mês de janeiro, que as provisões vêm por todos os lados. Nós cremos nisso para o nosso ano inteiro, amém? Aleluias! Pode trazer seus dízimos, suas ofertas com alegria. Eu quero chamar a nossa querida, amada, linda, maravilhosa, Leonita, que ela quer dar um testemunho poderoso. E nós vamos celebrar muito. Vocês lembram como é que celebra testemunho? É isso aí, vamos celebrar com a irmã, amém? Bom dia, graça e paz a todos. Gente, na verdade, testemunhar, assim, é muito tempo que eu estou querendo testemunhar, tem testemunho do ano todo. Aí eu podia ter anotado, eu falei um testemunho aqui, outro ali, mas no final do ano eu fiquei com vontade de testemunhar e não testemunhei. Então, assim, aí eu estou voltando hoje, depois no final do ano, então E eu quero dar o meu testemunho de Jesus na minha vida de 2024. Meu ano foi sobrenatural. Começando na palavra do ano, que era... A minha palavra era desacelerar. E iniciei o ano, então, desconstruindo em mim mesmo e permitindo um agir do Senhor. Sem muita cobrança, esperando nele a provisão e a hora certa de agir. E foi maravilhoso. Porque, na verdade, eu sempre fui presa em cobrança, eu me cobrava, né, quando eu não conseguia algo, mesmo quando eu não dava o meu melhor. Quando eu não dava o meu melhor. E Jesus foi me moldando segundo o querer dele, sem peso, de não estar onde eu achava que eu teria que estar lá. E não conseguindo fazer tudo aquilo que eu havia planejado. Então, assim, eu vivia acelerada, na verdade. Eu vivia muito acelerado, me cobrava. Então, assim, se eu planejei, se não deu certo, era ruim demais, porque eu ficava me cobrando. Gente, por que eu não consegui fazer? E eu já ficava pensando assim, claro que a gente tem que deixar Deus agir. Mas eu queria uma coisa semana, mês que vem, eu já ficava um mês já preocupada com aquilo, planejando. Então, assim, o Senhor me desacelerou muito. Foi bom para mim, que agora eu consigo, assim, foi bom em tudo, na vida profissional, em casa, na igreja, né?
eu nem consigo nem assim medir o tanto que foi bom assim, o Senhor me colocar no eixo. E também teve provisões econômicas, que foram maravilhosas. Um dia, eu e Renato e Isaac, a gente estava na lanchonete, aí eu disse para eles, né? Ô, gente, hoje nós vamos comprar nosso carro. O nosso carro tem que fazer pi, tem que ter computador de bordo e ter ar-condicionado. Aí eles pegaram e ficaram assim, não, mas não é assim não, tudo assim não. O Senhor vai mostrar para a gente que a gente tinha várias opções, vários funcionários para a gente ir. Então nós entramos na primeira concessão. Então tá, nós temos fulano e ciclano concessionários. Então vamos nessa aqui. Aí essa era o que o Senhor realmente queria que a gente comprasse o nosso carro. Aí eu entrei lá no carro e falei com a moça, eu quero um carro que faça pipipi, tem que ter computador de bordo, tem que ter ar-condicionado. Tipo assim, nós não somos filhos do rei, nós não somos filhos do rei. Então eu entrei lá com uma princesa, gente. Já achei que a concessionária era minha. Já cheguei lá tomando posse daquilo que o Senhor queria dar mesmo para mim. Então eu disse, né, tudo aquilo que encaixava dentro daquilo que eu queria. Falei que não podia ser 1.0, que eu já estava cansada de carro devagar. E assim, na verdade, você sabe o tanto o Focus deu assim, tanto de provações que eu passei com aquele Focus. De parar na BR, de sair, o volante de um lado, pneu para o outro. Então, assim, já estava na hora já. Então, enquanto o Renato conversava com a vendedora, que era também evangélica, eu e Isaac ficávamos dentro do carro, tipo assim, né? Vendo se ia dar certo, se estava bom passar a marcha, se eu ia conseguir. Na verdade, fazendo o meu test drive. Então, né, aí quando nós fomos fechar esse negócio, eu não estava trabalhando, mas só que mesmo assim o meu nome seria melhor do que o do Renato, que eu ganharia mais desconto que ele. Então, mas nisso aí houve uma pedra no caminho que era uma multa antiga e que era um empecilho. E o Senhor sempre falava no meu coração que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo na segunda vontade dele. E aí eu falava para o Renato, vamos descansar, Renato, o Senhor está na provisão. Renato, não, vamos lá, a gente foi trabalhar, tentamos resolver de várias formas, e aí por fim, né, que a gente primeiro faz a nossa parte, né? A gente tenta agir desse jeito, daquele outro, mas tem que aí, na hora que a gente esperou o Senhor, aí a resposta veio. Então, aí no dia de buscar o carro foi lindo demais, gente. Porque, na verdade, o carro chama Lux, e Lux significa iluminado, luz, né? Aí, no dia que nós recebemos o carro é vermelho e carninho, tá? Eu amo vermelho. E aí, então, no dia que a gente foi receber o carro, aí a moça que era evangélica disse, vamos descer lá para receber o carro. Aí, na hora que a gente recebeu o carro, sabe aquele carro que aquelas imagens assim, que o pessoal recebe o carro lá, a mãe dá o carro para o filho, o carro está lá, e o carro está com aquele laço e tudo. Então, assim, eu senti assim, amada, gente. Cheguei lá, o carro vermelho, com aquele laço dourado em cima e cantando. Uma nova história, aquela música do Fernandinha, que fala, uma nova história Deus tem para mim. Então, assim, foi maravilhoso. Aí, aquela música alta e aquele carro bonito. Aí, então antes de vencer a primeira parcela, eu estava desempregado, não estava? Não falei que eu estava desempregado? Então, antes de vencer a primeira parcela, eu fui convocada para assumir um cargo de assistente social na PBH. Então, você sabe que eu queria muito esse cargo, né? Desde 2016 eu estava formada, eu não estava atuando na minha área ainda. Então, o Senhor me enviou para uma escola que eu creio que Ele vai fazer milagres e maravilhas lá naquele lugar. E o principal é a mudança, então, da atmosfera da comunidade. Eu creio que o Senhor não vai mudar só a escola, não. É a comunidade que vai ser mudada, tá? Então, desde já, eu declaro que a concórdia é do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho recebido, então, direções divinas na minha atuação e tem sido com excelência para a glória de Deus. Então, no meu projeto de vida, então, de 2024, eu havia colocado a provisão financeira, que o Senhor me deu a provisão financeira, e o Senhor me fez tanto que eu comprei o carro, e como eu também abriu a porta de emprego também, e ainda aí no finalzinho, ele colocou mais uma coisa que eu não tinha colocado no meu projeto, que era entrar no DSM. Então, assim, foi outra provisão que eu recebi, eu fui aceita como aluna, e eu desejava que, desde 2023, eu desejava fazer parte desse curso, que eu participei da Escola Escola de Profetas. Então, aí eu me da pastora, então, a pastora foi e me chegou, disse, Leonita, você poderia participar. Aí você, pastor, já estou com essa vontade, né?
de participar da escola desde 2023, quando eu participei da escola de profetas. Aí eu já, nisso assim, né, aceleradíssimo, né, gente, assim, claro que sim, desacelerando, mas acelerando. Aí eu fui correndo, fiz a minha inscrição, e aí no mesmo dia falava, está aprovado. Eu falei assim, nota já? Aí ele falou assim, então tá, você vai receber um e-mail, daqui a 30 dias você tem que pagar bater a matrícula. Aí eu tive alguns empecilhos, tanto familiar como financeiros. Mas só que tem que... mas o Senhor, ele, na sua infinita bondade, ele levantou irmãos para me abençoar no pagamento da matrícula e todos os impedimentos ou dúvidas que foram resolvidos no meu seio familiar. Então, e foi resolvido junto com nossos pastores queridos aqui, tá, gente? Quando precisar de alguma coisa, o pastor Helena, a pastora Kelly está aqui de prontidão. E hoje eu sou a Nura, então, e em fevereiro eu inicio então, a jornada rumo ao conhecimento para cumprir a grande comissão da igreja, que é o ID, estabelecendo o reino de Deus na vida de todas as pessoas aqui, né, de Belo Horizonte e das nações. Amém? Aleluia, aleluia. Tinha falado com a Leonita que ela precisava dar esse testemunho para a gente, porque quando ela falou, você esqueceu da câmera de ré, você falou que eu quero um carro que tenha câmera de ré e faça o pipipi. Pois é, tinha que ter os dois, né? E ela falando sobre o carro dela, volante para um lado, pneu para o outro, tudo aquilo que ela passou. E às vezes a gente fica simplesmente olhando por empecilho e não olha para aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, obrigado, Leonida, por compartilhar conosco, porque foi uma vitória. O dia que ela chegou com o carro novo dela ali, a gente podendo celebrar, porque são pequenas coisas que achamos que Deus não se importa muito com isso. Nós, infelizmente, fomos talvez ensinados de que a gente tem que sobreviver, e esse mundo é difícil, e tudo é puxado, e tudo é arrastado, e tudo tem que ser complicado, e as coisas vão caminhar assim, eu converti, né? Parece que o inferno agora vai ficar no meu encalço, e uma série de outras coisas que nós não encontramos respaldo bíblico para absolutamente nada disso. Por isso a nossa vida é uma vida que precisa ser baseada no conceito fundamental que a palavra diz para nós, e aquilo que nós podemos fazer, podemos viver e nós podemos experimentar. Nós estamos no ano do Mais Que Vencedores. Vocês estão vendo aqui, estou usando a blusa tema, né, de Mais Que Vencedores. Se alguém quiser blusa, ainda dá para pedir, Júnior, para você. Para a Carol que está ali, a gente confeccionou, e é simplesmente um lembrete que nós queremos carregar todos os dias do ano da nossa vida. Hoje eu queria falar com você como nós vamos viver o ano de 2024 como mais do que vencedores. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso de número 14. Irmãos, nós precisamos, e eu tenho repetido isso aqui, o nosso papel enquanto igreja é elevarmos aquilo que o Senhor precisa deixar claro para nós em todo o tempo, em todos os dias do ano, para realmente vivenciarmos. Esse é um dos versículos-chave, e que, se uma vez aplicados, eles se tornam poderosos para nos levar a um ano de mais que vencedores, porque a Bíblia afirma essas coisas. Infelizmente, irmãos, nós abrimos mão dos conceitos bíblicos e começamos a ouvir os achismos, ou disse que me disse, ou talvez uma tradição que não tem realmente um fundo bíblico para nos levar a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando a Bíblia diz que o pecado não terá
domínio, diz, né, a minha versão da NVI. Eu queria que nós pudéssemos parar um pouquinho e entendermos o que o Evangelho está nos transmitindo, o que é que a palavra precisa de trazer para a gente e o que precisa simplesmente sair da nossa mente e entrar no nosso coração para vivermos o que o Senhor tem para nós. Quando a Bíblia diz o pecado não terá domínio, eu estava compartilhando com vocês aqui que nós não entendemos que quando nós nascemos de novo, algumas coisas mudam, principalmente a nossa posição. Nós não somos subjugados por absolutamente nada. Essa é uma verdade que a palavra diz. Mas muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo subjugados. Nós muitas vezes achamos que o pecado ainda domina sobre a nossa vida, porque o pecado, ele nos prendia e ele nos impedia, isso no passado, de vivermos a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. O pecado, ele era uma força destrutiva e ele nos separava realmente de Deus. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, vem um pacote, vem um upgrade, vem uma atualização, que a gente conhece hoje. Quando nascemos de novo, Jesus nos tirou de um lugar de subjugados do pecado, de escravos do pecado, de vendidos à nossa vontade, de rendidos a tudo aquilo que os desejos do nosso coração nos mandava, e a Bíblia diz que isso foi cancelado, anulado. A Bíblia declara que o pecado não tem domínio mais sobre a nossa vida. Você precisa entender que determinadas coisas mudaram. Nós somos filhos. O pecado não nos subjuga, não nos domina. O pecado não nos coloca agora debaixo de uma opressão. Nós somos livres para viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender que em Jesus foi-nos dada a vitória definitiva sobre o poder do pecado. Isso quer dizer que realmente algumas coisas mudaram desde que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Antes, com a tentação, a Bíblia diz que Deus nos dá o escape para que a gente não peque mais. Irmãos, viver como mais que vencedores é entender que quando somos tentados, que quando nós temos um problema, a despeito de sermos tentados, a despeito dos problemas, nós somos chamados a caminhar e a romper com aquele elo, com o paralelo que nos subjugava, que nos mantinha refém de alguma coisa. Não é possível, como cristãos, vivermos como mais que vencedores, achando ainda que algumas coisas nos dominam, que nós não temos a vantagem, ou não podemos sobrepujá-las e passar por cima. O que você tem que entender é que, a despeito de ser confrontado, a despeito de ser questionado, a despeito de passar um pensamento de dúvida, a despeito do medo, que ele não é apagado, mas que mesmo vindo o medo, nós entendemos que nós podemos caminhar além, porque o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Essa é a grande verdade do Evangelho. Irmãos, vivermos como mais que vencedores, como a gente está dizendo aqui, é uma verdade plena e abundante que Jesus trouxe para nós. Mas é interessante, não pregamos sobre isso. Nós pregamos muitas vezes que nós temos que fazer, eu preciso caminhar, eu preciso, eu. E é interessante que quando nós saímos dessa posição de eu, nós entendemos que tudo que precisamos vem da parte de Deus. Isso muda um pouquinho o nosso entendimento. Domingo passado, primeiro domingo do mês, celebramos a ceia, agradecemos ao Senhor pela parceria que Ele fez conosco e aprendemos que a vitória é uma dádiva que vem de Deus. Tudo na nossa vida vem de Deus, e a Bíblia diz: não vem de vós para que ninguém se glorie. Não é baseado naquilo que nós fazemos. Você não vai orar ao Senhor e vai dizer para Ele assim: Pai, no nome de Jesus, baseado em uma semana de jejum, de oração, de consagração que eu fiz, eu agora venho pleitear diante
do Senhor isso. Não, a Bíblia nos ensina que quando nós vamos orar a Deus Pai, nós dizemos: Pai, obrigado, porque a despeito de todas as coisas, baseado na vitória que Jesus me deu, e no nome dele eu oro, e eu coloco diante do Senhor as minhas necessidades. A Bíblia nos ensina a orar para o Pai no nome do Filho, porque o Filho foi aquele que tornou capaz todas as coisas na nossa vida. Só que muitas vezes o diabo vai tentar usar o pecado para tentar nos destruir, para tentar nos paralisar, e muitas vezes nós acreditamos na mentira do diabo. Irmãos, no jardim do Éden nós tínhamos uma realidade. Deus disse assim: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês morrerão. E aí veio a serpente astuta, o diabo, e diz assim: comam, porque Deus mentiu. E assim começou a história da queda da humanidade. Qual foi o primeiro pecado do homem? Foi acreditar no diabo e não em Deus. Porque o diabo introduziu uma mentira, e a mesma mentira continua tentando ser introduzida diariamente na nossa vida. Nós somos pecadores, não daremos conta. Eu não vou passar no curso, não vou entrar no vestibular, não vou tirar carteira, não conseguirei aumentar a minha empresa, não conseguirei mudar de trabalho, não mudarei disso ou daquilo outro, porque muitas vezes nós estamos parados nessas condicionantes que são colocadas sobre a nossa vida. Mas eu quero trazer para nós, na manhã de hoje, essa verdade. Irmão, seja a Bíblia verdadeira e tudo mais em volta mentiroso. Se a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós, nós precisamos simplesmente tomar uma postura. Nós precisamos assumir a realidade do que a Bíblia diz e vivermos a vida como Deus tem para nós. Entendermos que o pecado, ele não é mais forte, ele não é mais poderoso. O pecado não tem mais isso na nossa vida. Inclusive, se nós pegarmos todo o Novo Testamento, lembrando a vocês que o Novo Testamento começa após a ressurreição de Jesus Cristo, e se você ler todo o Velho Testamento, o pecado não é exaltado em lugar nenhum. Não se fala de pecado, se fala da vitória de Cristo. Não se coloca o pecado no pedestal, diz que ele já foi vencido. Não se coloca Satanás no pedestal, diz também que ele já foi derrotado. O que a Bíblia fala em todo o tempo é sobre a obra de Cristo, e muitas vezes nós nos perdemos dando força para o pecado, falando do pecado. Mas o pecado foi derrotado. A Bíblia está dizendo para a gente isso com todas as letras: o pecado não terá domínio sobre vós, e ponto. O que mais nós queremos, irmãos, extrair uma verdade simples dessa? O pecado realmente era algo que trazia para nós males, mas o problema da humanidade foi vencido e foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Jesus se torna pecado, está abandonado do Pai, cai sobre ele as mazelas de toda a humanidade. E aí a gente precisa entender que o maior problema já foi resolvido. Abra comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso de número 5. O texto diz assim, Isaías 53, 5. Porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu digo para você que o problema do pecado, ele foi resolvido definitivamente, sabe por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre Jesus. Jesus venceu e triunfou a morte. A morte era a maior penalidade do pecado, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. A maior penalidade que a morte poderia trazer que o pecado poderia trazer sobre alguém era exatamente a morte. E Jesus morreu em nosso lugar, porque ele pagou pelas consequências do pecado, a pior de todas elas, que era a morte. Morte é separação de Deus. Não nos separamos mais de Deus. O pecado, então, tem um peso e uma consequência, mas Cristo assumiu. Por isso que o texto diz: ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Os nossos pecados, irmãos, foram resolvidos de uma vez por todas.
Diz aqui então que isso o esmagou Jesus, caiu sobre ele o peso. Jesus na cruz do Calvário esponjou sobre si o pecado de toda a humanidade. Irmãos, nós infelizmente não vivemos como mais do que vencedores, porque nós estamos querendo quitar uma dívida que já foi paga. Nós estamos querendo assumir uma responsabilidade que não cabe mais em nós. Nós estamos querendo viver algo fora do contexto, fora de uma realidade, e nisso o diabo tem vantagem. Nisso o diabo se assenhora de muitas áreas da nossa vida, e nisso o diabo tenta realmente fazer com que a gente viva uma vida miserável. É como se nós estivéssemos passando necessidade, enquanto nós temos no banco uma provisão para que a gente coma do melhor dessa terra, como Deus sempre colocou. E muitas vezes tem muito crente aí passando necessidade, pedindo aqui, aquilo, outro e tal, sendo que nós temos em Cristo Jesus aquilo que Ele nos deu. E aí a gente vai entender que Jesus trouxe para nós o melhor de tudo que nós precisávamos. A primeira coisa que a gente precisa entender e colocar isso para nós, que o pecado já foi. O pecado, ele já foi vencido. O problema da humanidade foi resolvido. E é isso que nos capacita a vivermos como mais do que vencedores. Isso nos leva a experimentar aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Não precisamos mais viver presos ao passado. Nós cometemos erros, é verdade, mas a partir do momento que nós os reconhecermos que Deus em Cristo os perdoou, nós não podemos mais permitir que a culpa ou a vergonha impeçam que a gente viva o ano de 2025 como o ano do que mais que vencedores. Irmão, Jesus, ele não precisa fazer mais nada. Isso é outra coisa que inquieta o coração das pessoas. Porque nós também aprendemos a orar: Jesus, eu preciso que o Senhor faça, eu preciso que o Senhor vá, eu preciso que o Senhor venha. A Bíblia diz que depois de dizer está consumado, Jesus entregou o Espírito, e ele disse: Pai, eu consumei, completei todas as coisas. A Bíblia diz hoje que Jesus, ele está assentado ao lado do Pai. Jesus não está se levantando para trabalhar. Por isso, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, não é que Deus vai fazer, é que Deus está nos comissionando. Eu preciso entender o que foi que Deus designou para mim, para eu caminhar e para eu fazer. Ah, mas e o que vai me paralisar? Nada. O texto da semana passada que nós terminamos dizendo, Romanos capítulo 8, diz que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. E diz, seja demônio, seja principado, potestade, coisa do presente, do passado, do futuro, alguma coisa que invente, nada pode nos separar. Porque a Bíblia diz para a gente que Jesus pagou. O problema do pecado na humanidade já foi resolvido. Irmãos, deixa eu ser mais objetivo para você. O pecado na sua vida já foi resolvido. A Bíblia diz que ele não tem domínio, ele não te segura, ele não manda em você, você não é mais escravo. Irmãos, e por que ainda nós, infelizmente, ainda permitimos que mentiras como essa fiquem povoando o nosso coração? Ah não, isso foi mais forte do que eu não consegui. Não é verdade. Não é. A verdade é que o pecado não tem domínio. Eu falei para vocês aqui, queria repetir a salvação em 3 tempos em relação ao pecado. No primeiro tempo, a relação da salvação concernente ao pecado. Salvação no tempo passado. A partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a partir desse momento, todos os meus pecados foram perdoados. Tudo que eu fiz naquele tempo foi perdoado para trás, para frente, para o futuro. A salvação no tempo presente. O pecado não tem domínio sobre a minha vida. E salvação no tempo futuro. Nós seremos livres da presença do pecado. Salvação no tempo passado, Jesus pagou pelos meus pecados. No tempo presente, ele tirou o domínio do pecado sobre a minha vida. E salvação no tempo futuro, eu serei livre da presença
do pecado. São essas coisas que te capacitam hoje a viver o ano de 2025 como o melhor ano da sua vida. Irmãos, a gente não está aqui simplesmente falando coisas positivas, nós temos uma centralidade na Bíblia. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então creia no que a Bíblia diz a respeito sobre sua vida. E ela está dizendo que o pecado não tem mais domínio. O problema da humanidade foi resolvido, só que nem todos adquirem essa bênção que Jesus nos deu. As pessoas ainda se sentem presas a muitas coisas da sua vida. Por isso que hoje, para o cristão, nos é respaldado um estilo de vida como mais que vencedores. E não é porque eu vou bater no peito e dizendo, está vendo? Eu fiz, eu consegui, eu me santifiquei, eu me consagrei. E eu já disse para vocês, nós não nos santificamos, nós não nos perdoamos os nossos pecados, tudo vem por intermédio da obra de Jesus em nosso favor. E aí então precisamos viver como Deus planejou para a gente. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Diz assim: vivam pelo Espírito. Guarde essa frase comigo. Vivam pelo Espírito. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, eu estou dizendo isso porque na cabeça de algumas pessoas, aceitar Jesus quer dizer que o nosso futuro já foi definido. Na cabeça de muitos cristãos, quando eu nasço de novo, parece que eu vou para o céu. E a única coisa que Jesus fez foi essa. Quando eu morrer, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. E isso não é uma realidade. Irmãos, quando nós estivermos nos céus com Cristo, lá é a salvação no tempo futuro. Nós seremos livres da presença do pecado. Eu não preciso de reinar em vida com Jesus no céu. Eu não preciso de vencer o pecado com Jesus no céu. Eu não preciso de trazer o reino com Jesus no céu. Isso tudo, irmãos, é realidade lá. A gente esqueceu de trazer o Evangelho para o tempo presente, para o dia de hoje. O Evangelho está dizendo exatamente isso. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós nascemos de novo, Jesus tirou de sobre nós o peso do pecado. Jesus nos tirou do mercado de escravos e nos trouxe para o reino. No reino ninguém é sujeito mais à servidão. No reino ninguém está subjugado a mais nada. Ah, mas e o vício? Você tem o vício porque você ainda gosta, é bom manter aquilo, mas pelos padrões bíblicos, a Bíblia diz que absolutamente nada terá domínio sobre a nossa vida, principalmente o pecado. Mas quando nós nascemos de novo, nos foi dado um acréscimo. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos santuários. O que isso quer dizer? Que eu sou templo. E quando a Bíblia diz que eu sou templo, quer dizer que Deus habita em mim, porque o templo é a habitação de Deus. E se Deus habita em mim, a Bíblia diz que se eu viver pelo Espírito, o pecado não vai ter absolutamente nenhuma oportunidade, eu não satisfarei os desejos da carne. Porque eu ainda tenho desejo de meter a mão na cara de alguém quando me fecha no trânsito. Eu ainda quero exigir o meu direito quando alguém pisa no meu calo. Quando alguém faz alguma coisa errada, eu ainda quero chegar e colocar o meu direito e dizer isso é justo. Eu ainda tenho rompantes. Mas a Bíblia diz que se eu viver pelo Espírito, eu não vou dar vazão para essas coisas. Quando eu falei para você sobre salvação no tempo presente, o texto que abriu o culto hoje é o pecado não ter domínio sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que eu sou isento de pecado, quer dizer que eu não sou escravo. Escravo é alguém que faz aquilo que manda. O seu Senhor é quem tem o domínio da sua vontade. Irmão, Jesus está dizendo que Ele tirou o domínio da nossa vontade do diabo. O diabo não é senhor de mais nada na nossa vida. E aí a gente entende o princípio da palavra, vivam pelo Espírito, e é o que o Senhor colocou para nós, é o Espírito que nos ajuda a resistir ao pecado e viver a vida que Deus tem para nós. A gente não conseguiria vencer o pecado por mais que nós tentássemos. Por isso nós recebemos o pacote upgrade de Filho de Deus 1.0. É aquele que nasceu de novo, que o pecado não tem domínio sobre ele, e que se ele der ouvido ao Espírito, os desejos da carne não subjugarão. Ah, não, mas isso é mais forte do que eu. Mentira.
Se o diabo começou mentindo para Adão e para Eva, dizendo Deus é mentiroso, e Deus disse que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não morrerão, Deus está mentindo e eu estou falando a verdade. Nós fazemos escolha todos os dias, porque sentimentos, irmãos, muitas vezes a gente não controla. Às vezes eu tenho o sentimento de fazer alguma coisa que eu sei que é errado, e às vezes a gente fica pensando, e aí entre dois pensamentos, mas a Bíblia está dizendo exatamente isso. Deus proveu para nós a fuga, Deus proveu para nós o escape. Sabe, nascer de novo, ser cristão, irmãos, é a maior bênção que a humanidade podia ter aprendido, mas infelizmente não é um tipo de mensagem que dá muito ibope. A gente precisa entender quem nós somos. Se uma igreja se desperta e sabe quem ela é e vive por meio daquilo que Cristo fez, aí nós vamos entender o que é ser mais que vencedores, porque não fomos nós quem conquistamos todas essas coisas, foi Jesus quem nos deu. O Espírito é uma dádiva, é um presente de Deus para nós, é Deus vindo habitar em nós, nos levando, nos conduzindo, nos fazendo experimentar o melhor que Ele podia fazer, de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras possíveis que nós pudéssemos. Muda significativamente. A gente vê, por exemplo, quando fala vivam pelo Espírito, a gente vê que Pedro, no primeiro discurso que ele faz, assim que ele é batizado com o Espírito Santo, desce o Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele faz uma mensagem ali e um número grande de pessoas aceita a sua palavra e eles se convertem agora e eles aceitam tudo aquilo que lhes havia sido proposto. Uma grande conversão, na primeira 5.000 pessoas, depois, mais tarde, a Bíblia diz que mais 3.000 pessoas haviam se convertido. Você não vê um Pedro lamentando, na hora que ele pega a palavra e ele diz assim, olha, deixa eu dizer para vocês, eu neguei a Jesus, sou desqualificado, não tenho muita capacidade, não sei falar, mas apesar de ser um homem miserável, que neguei a Jesus e fiz um monte de coisa, ouçam a palavra de Deus. Foi assim que as coisas aconteceram? Não, porque a partir do momento que nós temos consciência de que os nossos pecados foram perdoados e que o pecado não pode mais me dominar, a hora que o diabo lançasse a seta na mente de Pedro, dizendo, mas você negou a Jesus, como é que você tem autoridade para falar de alguém que há alguns dias atrás, 40, 50 dias atrás, você havia negado o Senhor e o Salvador da sua vida? Muitas vezes nós ficamos nessa encurralada que o diabo coloca para a nossa vida. Ficamos presos a fatos que nós fizemos e que Deus já os perdoou. A Bíblia quer deixar claro que Deus não só perdoou os nossos pecados, e a expressão que está em Hebreus é que Ele lançou no mar do esquecimento. Já falei para vocês, irmãos, Deus é onisciente. Não é que Deus tem assim uma doença que Ele esquece as coisas que Ele faz, mas Ele precisa passar para nós que não leve em conta pecado que foi perdoado. Acabou, a partir do momento que estamos em Cristo Jesus, você não vai virar para Deus e vai falar, Senhor, o Senhor lembra aquele dia? Não é que Deus não lembra, é porque essas coisas não precisam ter mais relevância, não tem um lugar na nossa vida. E quantas vezes o nosso passado tem nos parado? Você não vê homens como Pedro, muito menos Paulo, lamentando os ocorridos da sua vida passada. Você não vê Paulo dizendo, meu Deus, eu permiti que matasse Estevão. Senhor, eu fui um homem rebelde e cruel. Ele entende que tudo isso foi perdoado. Você não vê Pedro parando, se lamentando e dizendo, puxa vida, como é que o Senhor coloca um grande desafio desse na minha vida? E aí o Espírito de Deus coloca sonho e desejo no seu coração e você fica olhando para o seu passado como se os seus pecados não tivessem sido perdoados ou como você agora ainda está sujeito a alguma coisa que aconteceu lá atrás. Ah, mas eu tentei uma vez e eu falhei. Quem te disse que é para parar? Irmãos, apesar da falha, apesar do medo, apesar do receio, a gente avança. E se eu errar, fica de pé de novo e continua caminhando. E se eu não der conta, ouve direito, deixa o Senhor ajustar, porque talvez faltou uma informação, ou talvez o Senhor quer te dar simplesmente mais força para você caminhar e ter uma experiência para com quem você possa compartilhar. O que a Bíblia nos afirma é que o pecado não tem domínio sobre nós, que o problema com o passado foi completamente resolvido.
E o Senhor nos dá algo novo para a gente caminhar e a gente viver guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus quem opera todas essas coisas na nossa vida. Nós temos aqui, a Leonita deu testemunho hoje, muitos alunos que estão estudando, por EAD com a Igreja Bethel, e é a escola do sobrenatural. Irmãos, essa escola do sobrenatural é o que de fato impulsiona as pessoas a saírem do natural e a vivermos no sobrenatural. É uma ajuda que nós temos. Eu via o pastor deles pregando numa mensagem e ele diz algo que chamou a atenção, e deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Ele disse assim: olha, eu agradeço a Deus pelos homens da minha geração que fizeram sucesso. O Bill Gates, criador da Microsoft, um homem poderoso. O Elon Musk hoje, que a gente vê, são pessoas significantes. Steve Jobs, que criou a Apple, tanta tecnologia revolucionária, graças a Deus por isso. Mas ele disse assim: isso deveria ter acontecido no meio da igreja. Deveria ter brotado isso na igreja. Ah, por quê? Porque nós somos melhores do que Steve Jobs e Bill Gates ou Elon Musk ou quem quer que seja. Não! Porque nós temos o Espírito de Deus que nos guia a viver realidades plenas que esses homens não tinham. A questão é que nós não acreditamos na palavra como deveríamos acreditar. Se o pecado não pode nos dominar, nada pode nos parar nesse mundo. E por que nós ficamos paralisados diante dos dos obstáculos que aparecem na nossa vida? No caso aqui que eu estou falando para vocês, tanto Pedro como Paulo, dois ícones que a gente tem no Novo Testamento, nenhum deles está lamentando, ambos pisaram na bola. Alguns autores dizem que Pedro foi excluído dos 12, porque quando Jesus chega e diz assim: olha, vá lá e chame aos meus apóstolos, aos meus discípulos, e a Pedro. Alguns colocam: eu não creio que isso tenha acontecido, mas quer queira, tenha sido desclassificado ou não, tenha sido colocado de lado ou não, ele foi reintegrado, e é aquele que toma a voz e toma a atitude e não fica lamentando o seu passado. Então para de lamentar o seu passado, os seus erros, tudo aquilo que você fez. Ah, mas você não conhece o que eu fiz. Pouco importa se você matou, roubou um banco, destruiu família, fez o que importa é que em Cristo Jesus nós temos uma nova oportunidade de vida. Tudo se fez novo, nosso pecado foi apagado, nós não estamos sujeitos ao pecado, precisamos caminhar com aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, ouvindo essa questão de direção do Espírito Santo de Deus, como isso tem queimado no meu coração. Por que não somos nós que temos as ideias disruptivas? Por que não somos nós que enxergamos o futuro que Deus tem plantado no nosso coração? Por que não somos nós que criamos as empresas mais lucrativas desse mundo? Porque a igreja não tem acreditado nas verdades que a palavra tem dito, e muitas vezes nós caímos e ficamos subjugados por tudo aquilo que o diabo muitas vezes tem soprado sobre a igreja. Eu queria que você lesse comigo Romanos capítulo 6, verso de número 13. Romanos 6, 13. Diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado, antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Eu queria pegar essa expressão: apresente-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Como alguém que voltou da morte para a vida. Vocês veem que o Evangelho começa dizendo: o pecado não terá domínio sobre vocês. Se vocês viverem a vida pelo Espírito, jamais satisfarão o desejo da carne. E a Bíblia diz aqui que nós estávamos mortos e fomos colocados em uma posição de vida. Irmãos, quando eu falo que o Evangelho, ele é sobrenatural, ele é poderoso, ele é revelador. O Evangelho nos leva exatamente a vivermos a vida
como mais que vencedores. E sabe o que é o melhor disso tudo? Não é baseado no seu desempenho, não é baseado no seu mérito. Você não vai ser chamado aqui na frente para ganhar uma estrelinha dizendo: olha, fulano de tal cumpriu, é uma pessoa boa, não mata, não fuma, não bebe, porque nós não temos mérito na obra de salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus, e isso incomoda as pessoas, porque nós queremos receber mérito, nós queremos receber conhecimento, queremos que as pessoas nos aplaudam, estendam um tapete vermelho, batam palmas. Mas isso no Evangelho não tem lugar, porque esse lugar é o lugar de Cristo. O Evangelho simplesmente pede para que a gente viva como mais que vencedor, porque algo nos foi dado gratuitamente. E se não vivemos como mais que vencedores, nós ficaremos pelo meio do caminho, querendo desempenho humano, querendo que as pessoas nos aplaudam por aquilo que a gente faz. Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, e a nova identidade é de filho vivo, sabe? Antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Que tal nós orarmos e falar: Senhor, nós estamos aqui, e nessa manhã nos dê uma ideia revolucionária, poderosa, que vai mudar a realidade do mundo, que vai mudar a história da humanidade, não porque eu sou bom, mas porque o teu Espírito habita em mim, porque é o Senhor quem me dá escape no momento que eu estou quase caindo diante do pecado, porque é o Senhor quem me capacita a manter de pé. Nós ficamos quietinhos, irmãos, encurralados, humildes, achando que somos um povinho pequeno, que não temos aquilo que nós talvez pensaríamos que nós merecíamos. Embora Jesus disse que Ele veio para a gente ter uma vida abundante. Abundância é ter mais daquilo que nós precisamos. Abundância é uma mangueira que produz frutos na época que ela precisa florescer, e ela dá frutos para ela, para o passarinho, para quem quer comprar e vender no mercado, para quem quer fazer não sei o que e tudo mais, e a gente não esgota toda a produção de uma única árvore, porque Deus fez com que tudo nessa terra seja abundante. E cadê as ideias de Deus para nós? Onde estão as coisas disruptivas? Onde é que isso tem se manifestado na nossa vida? Sabe, Deus quer colocar diante de você a cura de uma enfermidade, a resolução de um problema. Deus quer que você realmente cresça e que você possa abarcar o maior número de pessoas, mudando a vida, mudando a mentalidade, mudando tudo aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Temos uma nova identidade, e essa nova identidade, ela permite com que a gente faça escolhas significativas que vão mudar tudo aquilo que a gente tem. Olha aqui um exemplo, abra comigo aí sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, a partir do verso de número 12. Filipenses capítulo 1, verso de número 12. Olha a experiência de alguém que vive como mais que vencedor. Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o cara que permitiu a morte de Estevão, arrancou paz de suas casas, fez e aconteceu. Ele diz o seguinte: olha, o que está acontecendo comigo aqui, na verdade tem contribuído para o Evangelho. Sabe onde que Paulo está? Preso, em Roma. Próximo versículo. Como resultado da minha prisão em Roma, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. Viver como mais que vencedor é entendermos que uma jaula, uma grade, nada pode nos parar. Paulo entendeu que a partir do momento em que ele foi preso, a guarda pretoriana, conforme algumas versões, mas sabe o que é isso aqui? É a guarda de César. Olha o que ele está dizendo: como resultado da minha prisão, ele está dizendo o seguinte: tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Porque tinha que ter um soldado com Paulo lá o dia inteiro. E o soldado que ficava preso com Paulo, bom dia, prazer, como é que é o seu nome? Já tomou café? Os meus discípulos recolheram aí seus dias, suas ofertas, trouxeram para mim, eu tenho alimento aqui, sente comigo, tome café. E Paulo começava a falar: você sabe por que eu estou aqui? Porque eu tive a revelação de Jesus Cristo. Quem que é Jesus Cristo? É o Filho de Deus.
E aí então ele veio, apareceu para mim, me salvou, me perdoou dos pecados. Eu também já fiz muita atrocidade. Não vou falar com você, porque você pode abrir um processo contra mim, me prender. Mas lá em Israel, em Jerusalém, eu fiz um monte de coisa. Não tem nada disso na Bíblia não, tá, gente? Conversa minha. Mas Paulo começa a dizer, mas deixa eu te falar uma boa nova. Sabe, quando você morrer, para onde você vai? Você quer viver uma vida plena e abundante? Quer se libertar de todos os seus pecados? Diz ele aqui que ficou evidente para toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. Próximo. Aí ele diz assim, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante do Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Todo dia vinha um guarda ficar com Paulo. Alguns falam que por 3 anos, não sabemos qual que é esse período, mas fato é que o palácio todinho conhecia de Cristo. Vocês querem uma coisa melhor do que essa? A gente não ora, Senhor, se for até do teu propósito, me ponha numa prisão, junto com pessoas com as quais eu vou poder influenciar. Mas o que aconteceu na vida de Paulo é que toda uma classe que servia ao imperador de um império mundial na época, Roma, todo mundo ficou sabendo sobre essa realidade. Quando a gente decide seguir aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, sempre que surgir uma oportunidade, nós faremos a melhor escolha. O pecado, ele não desapareceu, só que ele não nos domina. Ele vai continuar nos fazendo ofertas diárias para saber se nós queremos ou não, se nós cederemos ou não. Quando a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vocês, a minha oração é que isso fique na sua mente quando você acordar, quando você for dormir, quando todas as coisas acontecerem, porque a gente precisa entender que Deus não nos chamou para lutar uma batalha injusta, em que nós temos um inimigo muito mais forte e nós caímos todo o tempo sobre os seus pés. É exatamente o contrário. Deus nos fortaleceu e quem foi enfraquecido é o pecado na nossa vida, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado foi resolvido e 2025 é o ano para a gente viver com confiança, sabendo que nós podemos dizer não a todas as mentiras do diabo, principalmente sobre o pecado, e nós podemos dizer sim à vitória que Jesus nos deu. A escolha de cada dia de andar pleno naquilo que o Senhor nos deu vai nos fazer viver como mais que vencedores. Irmãos, 3 versículos, guardem eles. O pecado não terá domínio sobre vós. Depois, se vivermos pelo Espírito, jamais satisfaremos o desejo da nossa carne. E o terceiro, apresentem-se a Deus como alguém que estava morto, mas que voltou para a vida. 3 coisas principais que, se você colocar em práticas na sua vida, te permitirão viver um ano como mais que vencedores, em todas as áreas, desfrutando plenamente aquilo que o Senhor tem dado para nós. E o melhor de tudo, nada disso é conquista nossa. Eu não precisei de fazer nada, eu só preciso de viver com aquilo que Jesus me oferece e coloca à minha disposição. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar? Irmãos, por aquilo que eu apresentei para vocês nessa manhã, queria que nós orássemos agora, sobretudo você aí. Primeiro, veja se tem alguma mentira que você está brigando no seu coração como se fosse verdade. Talvez você diz, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não sou merecedor. E eu vou precisar concordar com você. Merecedor nenhum de nós o é. Mas Jesus nos tornou assim diante de Deus. E você não precisa apresentar credenciais suas por aquilo que você fez, por aquilo que você conquistou, porque tudo isso é obra de Jesus. A segunda coisa, se ainda você está preso a alguma coisa nessa vida,
sabe, talvez pequenas coisinhas que te entristecem, dizendo, mas eu já tentei, eu não consigo, sabe, isso é uma mentira do diabo para tentar nos invalidar a nossa vida, invalidar a nossa caminhada. Sabe, você não está aqui para chegar diante de Deus e oferecer para Deus uma coisa que você acha que Deus quer. Gente, Jesus já nos aceitou Deus Pai nos aceitou quando nós ainda éramos pecadores em Jesus. Você já foi aceito, você já tem o carimbo de aprovado. Jesus fez isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor de que tudo aquilo que foi dito, falado, é uma realidade que nós já podemos desfrutar na nossa vida. Sabe, você um dia estava morto, você diz assim, mas eu não consigo sentir mais a alegria da salvação, eu não consigo mais viver a vida plena e abundante que tem, porque alguma mentira ainda está te prendendo. Quando você se liberta de todas essas coisas e você se abre para Deus, para o seu amor e para a sua graça, irmãos, mais do que vencedores, é exatamente isso, é desfrutar uma vitória que nos foi dada, que nos foi entregue, para que o nosso coração possa realmente se alegrar em Deus, e que a gente viva isso de uma forma plena, abundante, a gente desfrute a vida do Senhor em todos os sentidos, em todas as direções, na plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, porque foi por meio dele com que todas essas coisas fizeram. Sabe, você não está lutando com o pecado, você não está aí tendo uma batalha com ele, dizendo, meu Deus do céu, por pouco eu não escapo. Não, o domínio dele acabou. Como eu disse para você, você não é mais um escravo, sabe? Você foi liberto da sua vontade para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, mas a Bíblia diz que Deus te vê como alguém que ressuscitou, que saiu desse lugar e está pronto para viver. Por isso eu queria te convidar, ore pelo seu ano de 2025. Hoje é só o segundo domingo do ano, dia 12 de janeiro. Talvez aquele sonho lá dentro do seu coração, ele ainda está pequenininho e você tem medo de tantas coisas. Irmãos, a gente faz tudo a despeito de. Não quer dizer que os sentimentos deixem de existir, não quer dizer que o medo não vai tentar nos paralisar. A gente faz tudo isso apesar de ter medo, apesar de ter desconfiança, apesar de achar que eu não dou conta, apesar que eu vou, apesar de ter me machucado, apesar de me ter ferido, apesar de ter feito isso, eu parei, eu desisti, sabe? E às vezes a gente olha e fala, puxa vida, meu Deus, aonde eu podia estar se... Deixa o passado no passado, mas vamos caminhar a partir de hoje. O que é que hoje Deus pode plantar no seu coração? E aí, irmãos, mas Deus tinha um plano para mim. A questão não é que Deus vai descer dos céus e vai fazer a coisa por você. A questão é que você vai caminhar conforme a direção da palavra que foi dada. E a gente pode aprender. Irmãos, eu tenho algo no meu coração muito forte, que Deus realmente pode, Ele quer e Ele vai levantar do nosso meio ideias que são disruptivas, coisas que vão mudar o mundo, sabe? Creia nisso, fala, meu Deus, o Senhor quer mudar o mundo, o Senhor quer trazer para mim uma experiência que eu mude a realidade na casa das famílias, para que eu mude o relacionamento dos pais, para que eu mude o relacionamento das pessoas, para que eu mude, sabe, o jeito das pessoas agirem, trazendo cura, trazendo alguma coisa que ninguém ainda pensou, trazendo conforto, trazendo alegria, trazendo clareza, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa hora para que essas ideias realmente surjam no nosso meio. Senhor, nós temos a capacidade pelo Teu Espírito Santo de mudar o mundo, de mudar a realidade, de mudar circunstâncias, de mudar lares. O Senhor nos deu a mensagem do Evangelho, Senhor. O Evangelho muda a eternidade de alguém. Se simplesmente nós compartilharmos do Teu amor e falarmos da experiência que temos, uma pessoa aceitar Jesus, a sua eternidade é mudada. Ela agora passa a fazer parte da família, tem o céu como destino, mas começa a reinar em vida e a viver o Teu reino nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que agora o Senhor esteja levantando novamente sonhos que ficaram paralisados, interrompidos. Ó Deus, mentiras que se fortaleceram na mente dos Teus filhos como fortalezas, para que essas mentiras sejam agora trincadas, destruídas, aniquiladas, que nenhum muro que impede a gente de chegar do outro lado, de ver a vida da fé que o Senhor tem para nós, fique de pé, que tudo isso caia, que os olhos do entendimento
sejam abertos. Senhor, gere em nós, pelo Teu Espírito Santo, na área em que cada um atua, aquilo que pode mudar o mundo ao nosso redor. Senhor, nós queremos ouvir testemunhos como hoje da Leonita, que disse que ela vai mudar a circunstância do local onde ela está, e assim deve ser a nossa vida. Nós queremos novamente mudar o mundo. Nós queremos ser aqueles que, por acreditarem no Senhor e por vivermos como mais que vencedores, trazermos uma mudança substancial em todas as áreas, em todas as direções, fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer e engrandecer o Senhor. Obrigado por nos proporcionar isso, obrigado por nos trazer essa realidade, obrigado por nos fazer a viver, ó Deus, esse tempo muito especial, 2025. Eu oro para todos nós, que seja o ano do sobrenatural, o ano do mais que vencedores. Sobrenatural foi o que nós vivemos em 2024, 2025, Senhor. Que jamais a gente viva um só dia, se não for para viver como o Senhor tem para nós, como mais que vencedores, desfrutando da obra de Jesus, vivendo plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós queremos louvar o Senhor nessa hora, queremos entoar louvor e adoração e gratidão no seu coração. Senhor, nós queremos ser ousados e queremos crer na Tua promessa, naquilo que o Senhor realmente tem trazido para nós. Por isso recebe, Pai, nessa hora o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E nem você, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E porque você é parte da igreja do Senhor, ninguém pode te parar. Aleluia. Pai, nós louvamos ao Senhor por realidades como essa que tem vindo sobre nós, o ano do mais que vencedores. Pai, obrigado por nos enviar Jesus, porque o Senhor sabia que nós não daríamos conta, nós não conseguiríamos passar por tudo isso. Por isso Jesus foi enviado para nos colocar nessa posição de mais que vencedores, por meio de tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Pai, obrigado, porque um dia na eternidade o Senhor olhou para cada um de nós aqui e o Senhor disse: olha, vale a pena, eu vou trazê-lo à existência, eu vou investir na sua vida, eu vou colocar sonhos. Pai, eu oro para que nenhum de nós venha abortar os sonhos que o Senhor colocou na nossa vida, mas que vivamos
como filhos mais que vencedores, como filhos que chegam à estatura de varão perfeito. Senhor, em todo tempo precisamos ter a convicção que somos a alegria do Senhor, existe festa nos céus. Senhor, as nossas orações são alçadas e colhidas ao Senhor, levantadas, e o Senhor as ouve, o Senhor está conosco. Obrigado por nos enviar ao Teu Espírito, porque vivendo pelo Espírito, nós não damos lugar ao pecado. O pecado foi quebrado, seu domínio na nossa vida, nós somos livres desse peso, podemos viver uma vida plena e abundante. Sobretudo, Senhor, eu oro para que o Senhor traga sobre nós uma mente renovada, sabedoria, novos conceitos, novas possibilidades, ó Deus, em nome de Jesus. Que venham sobre nós ideias que venham mudar a realidade de famílias, ó Deus, de cidades, de nações. Que sejamos nós, o povo levantado, para vivermos, ó Deus, esse tempo de uma renovação, e que tudo saia do nosso meio para o louvor da Tua glória. Não queremos, ó Deus, nos sentirmos orgulhosos por nada, mas queremos dizer, porque eu abri mão e dei espaço para o governo do Senhor na minha vida, é que todas essas coisas aconteceram. Senhor, seja na área das artes, na área do ensino, na área governamental, na área da medicina, ó Deus, em todos os lugares, em todas as áreas, de todas as maneiras, que nós sejamos o povo da inovação, que a gente venha trazer algo sobrenatural para o louvor da glória do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons, a sabedoria, a revelação e a vitória do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus na face de toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe e tenha uma semana de vitória. Viva o melhor ano da sua vida como mais que vencedor, que é o que o Senhor nos capacita. Um abraço a todos, graça e paz.